Abra aí na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Há uma discussão aí sobre qual a primeira carta que Paulo escreveu, Gálatas ou Tessalonicenses. Alguns dizem que foi Tessalonicenses, outros dizem que foram Gálatas. Eu acho que foi Gálatas, no ano 48 da era cristã. Essa carta aqui foi uma das primeiras que Paulo escreveu a uma igreja que estava enfrentando um problema muito sério quanto à sua esperança, quanto à sua escatologia. E Paulo, então, vai corrigir alguns problemas daquela igreja e vai deixar um grande legado para a gente, né, meus irmãos? Um grande ensino sobre aí as coisas dos últimos dias. Então, o texto diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, agora, do versículo 52 ao 55, ele diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Amém, meus irmãos? Está aí esse texto. Então vamos falar sobre a nossa ida para o céu. Conta-se uma história que o pastor Billy Graham chegou numa pequena cidade dos Estados Unidos para ministrar uma semana sobre escatologia, uma semana sobre esse assunto que envolve o arrebatamento da igreja. E ele, andando nas ruas da cidade, não encontrava o endereço da igreja. E aí ele interpelou um garoto, ele perguntou: garoto, onde fica aqui a igreja? A igreja tal. E o menino informou a ele, e ele disse: olha, muito obrigado, e eu convido você para estar conosco essa semana. Eu vou estar falando sobre como tomarmos o caminho do céu. O garoto olhou para ele e disse: mas o senhor não sabe nem o caminho da igreja, como é que o senhor vai ensinar o caminho do céu? Né? Tem gente que não sabe ainda qual é o caminho, né, meus irmãos, que nós devemos tomar para chegarmos no céu. É claro que é pela graça de Deus, é pelo sacrifício de Jesus, pela obra vicária que o Senhor fez na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. Portanto, meus irmãos, esse assunto do arrebatamento da igreja, ele é de extrema importância, mas duas coisas são extremamente perigosas no que tange à escatologia. Primeira coisa é a ideia escapista. Essa ideia ela esteve muito presente, meus irmãos, na década de 70, 80. Quem viveu nessa época, no meio assembleano, viu, percebeu o quanto de mensagens eram pregadas acerca do arrebatamento da igreja, né, pastor Salmo? O senhor sabe disso, pastora Cássia. Os congressos, os pregadores só falavam sobre arrebatamento da igreja, e a ideia que a gente tinha é que Jesus viria sim, naquele ano, naquela década. Mas, meus irmãos, aquela mensagem, ela estava assim um tanto quanto carregada dessa ideia escapista: vamos embora porque a gente está sofrendo demais aqui. Os crentes naquela época eram extremamente menosprezados, rechaçados, não eram bem vistos na sociedade, discriminados. A Igreja Assembleia de Deus não era uma igreja assim financeiramente bem situada. Os crentes sofriam muito e a gente então pedia logo a vinda de Jesus, né? Maranata. É igual o irmão ali que colocou o nome do restaurante, Maranata. A ideia é o seguinte: come depressa ou come muito, Jesus está voltando, né?
Então, meus irmãos, a gente estava com essa ideia: vem logo Jesus, vem depressa. E o que acontece quando a nossa ideia escatológica, meus irmãos, ela toma esse viés? A gente descompromete com o presente, a gente descompromete com as coisas aí da nossa própria existência, né? A gente está igual os Tessalonicenses, eles deixaram até de trabalhar, né? Esse ano não precisa colocar filho na escola, esse ano a gente não precisa plantar, a gente não precisa ter safra, Jesus está voltando e a gente vai embora. E aí Paulo vai escrever esta carta, corrigindo essa ideia escatológica escapista: vamos embora, porque aqui não dá mais. Então, pensar escatologicamente, meus irmãos, desta forma é um erro tremendo. Todo crente, quando começa a sofrer, ele começa a falar muito da vinda de Jesus, já viu? Oh, Jesus está pertinho de voltar, viu, irmão? Jesus tem que voltar, Jesus precisa de voltar. Mas quando o sofrimento passa, assim, a conta dele no banco fica meio gordo, o bolso está bem suprido, aí ele fala: Jesus, espera mais um pouco. E aí, meus irmãos, ele entra no outro erro da escatologia, que é a desescatologização da teologia. Escreve aí que vai cair na prova daqui a pouco essa palavra, viu? Todos aqueles que perdem, meus irmãos, aí a ideia do arrebatamento, eles sofrem desse mal. Eles estão dizendo: espera aí, Jesus, mais um pouco, eu ainda tenho que casar minha filha, eu tenho ainda que me formar, eu tenho muitos sonhos para serem realizados, o Senhor poderia esperar mais um pouco. E o grande problema, meus irmãos, é que essa ideia hoje, ela prevalece no arraial evangélico. Nós estamos vivendo um tempo em que a nossa teologia está desescatologizada. Nós estamos muito bem nesse mundo, obrigado, e se Jesus demorar mais um pouco, que maravilha. Tem gente pensando assim, principalmente aqueles irmãos aí que já ganharam na Mega Sena, né, nesses últimos anos. Portanto, meus irmãos, é um erro tremendo a desescatologização da teologia e a ideia da escatologia como forma escapista. Nós temos que pensar a escatologia de forma correta, e é isso que a igreja está aprendendo aqui nesse trimestre acerca da volta de Jesus. Portanto, o autor vai dizer aqui, meus irmãos, que o arrebatamento é um assunto de extrema importância para a igreja. Talvez um dos principais assuntos aí para a igreja. Por quê? Porque é o corolário da nossa caminhada, né? É o fim, meus irmãos, da nossa caminhada. É o dia em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É o dia que findará, meus irmãos, aí o sofrimento, porque viver é sofrer, né? Todos nós sofremos em alguma medida, seja pobre, seja rico, todos sofrem em alguma medida. Eu estava viajando quando eu vi aquela matéria daquele senhor aqui de Goiânia, que viajou, não sei se tem parente dele aqui, com a sua família, a esposa ainda muito jovem, 55 anos, né, e ela escorregou naquela cachoeira, bateu a cabeça e veio a óbito. Que tristeza, né? Família viajando, os filhos ali juntos, tiraram a última foto antes de chegar àquela cachoeira ali na Bahia, e aquela tragédia aconteceu. Meus irmãos, quando nós chegarmos no céu, tudo isso vai se findar, tudo isso vai acabar. Deus colocará fim no sofrimento e nós teremos, meus irmãos, aquilo que a Bíblia nos promete através da sua palavra. Um tempo, uma existência totalmente isenta desses sofrimentos, dessas dores, do luto. Cerca de 100 mil lares por dia no Brasil enfrentam luto. Já pensou uma coisa dessa? Neste momento, 100 mil lares, aproximadamente, isso é uma pesquisa antiga, e estão aí em volta de caixões. No céu, meus irmãos, nós não experimentaremos mais isso, porque a Bíblia diz que a morte foi vencida, ela é o último inimigo a ser vencido. Nós estaremos ali para sempre na presença desse Deus Todo-Poderoso, glorificando a Ele. Amém? Por isso que o arrebatamento da igreja é de extrema importância para o povo de Deus. E aqui o autor vai nos apresentar 4 perguntas acerca, meus irmãos, do arrebatamento. Alguns afirmam que o arrebatamento não é, aí, meus irmãos, uma ideia bíblica, não tem fundação
fundamento bíblico, porque essa palavra ela não existe na Bíblia Sagrada, mas a coisa não é bem assim. Ela foi traduzida aí, meus irmãos, a ideia da volta de Jesus buscando o seu povo, através da palavra grega harpazo, que significa arrebatar subitamente, agarrar, levantar, tirar com força, raptar. É por isso que um grande teólogo disse que o arrebatamento é o grande sequestro. O grande sequestro. Dizem que Thomas Edison, o inventor da lâmpada, ele era infantilmente crente, e alguns dos seus colegas um dia o arguiu e disseram: Thomas Edison, como é que você explica para a gente essa ideia da volta de Jesus? Você crê nisso? E ele saiu da presença dos seus sábios colegas e encheu uma caixa de areia, colocou pedaços de ferro dentro daquela caixa, e na presença dos seus colegas ele começou a passar um enorme imã, e de repente aquela areia foi se mexendo, foi se movendo, aquelas limalhas de ferro começaram a aparecer, e de repente elas grudaram naquele imã. E Thomas Edison disse: olha, assim como essas limalhas de ferro grudaram nesse imã, assim será a volta de Jesus. Quando ele aparecer nas nuvens do céu, o seu povo subirá e estará para sempre com ele. Uma explicação simples, meus irmãos, mas muito interessante acerca da volta de Jesus. Portanto, a palavra harpazo é tomar com força. Interessante que é a mesma palavra aí de Atos capítulo 8, versículo 39. Essa palavra ela é usada 14 vezes no Novo Testamento, e sempre com essa ideia. E a de Atos 8, 39, ela é muito interessante, porque ela é bem explícita na questão aí da ideia do arrebatamento. Observe aí, quando Filipe foi transladado, quando ele foi ali pego pelo Espírito Santo e transferido para outro lugar. Diz assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. O Espírito do Senhor arrebatou Filipe. A palavra aqui é harpazo, é a mesma palavra lá da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, harpazo, tomados com muita força, um rápido, um grande sequestro, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, meus irmãos, a ideia do arrebatamento, ela é bíblica, ela tem aí o seu fundamento na palavra do Senhor. Qual o significado? As 4 perguntas nós vamos discorrer agora. A primeira é: qual o significado do arrebatamento? De acordo com as palavras de Paulo, o arrebatamento é um mistério. Claro que é um mistério. Por que é um mistério? Porque no Antigo Testamento ninguém se falava sobre arrebatamento da igreja. No Antigo Testamento, meus irmãos, ele vai tratar mais das questões assim terrenas do que metafísicas, transcendentes. Rico é aquele que é gordo, o gordo é aquele bem opulento, que tem fartura. A ideia é mais para viver bem aqui na terra. Não tem essa perspectiva escatológica no Antigo Testamento. Essa perspectiva escatológica, ela toma, meus irmãos, aí a forma explícita no Novo Testamento, especialmente quando Jesus trata esse assunto em João capítulo 14. Ele diz para os discípulos que vai embora, que vai ser morto. Os discípulos ficam desacorçoados, desanimados, e ele disse: olha, não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Mas se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez, para que onde eu estiver, vós estejais também. O meu desejo é que vocês estejam comigo, junto a mim. Então esta ideia aqui ela começa a ser desenvolvida, e por isso que Paulo chama o arrebatamento de o grande mistério. E não só isso, meus irmãos, a própria experiência aí metafísica, sobrenatural do arrebatamento é algo extremamente misterioso, Imagine, meus irmãos, no dia do arrebatamento, quantas pessoas vão desaparecer da terra,
no exato momento em que Jesus aparecer, dentro de avião, dentro de carro, nos shopping centers, né, no comércio, no trabalho, nas escolas, casas. Jesus disse que um será levado, outro será deixado, né? 2 estarão no moinho, um será levado, outro será deixado. Aí a irmã fez o hino 50%, só 50% é para o céu. Meus irmãos, a ideia não é esta, né? Jesus está querendo dizer que os relacionamentos mais próximos, mais fraternos, não vão interferir na salvação. 2 estarão numa cama, um será deixado, outro será levado. A ideia, meus irmãos, é que marido, mulher não salvam o outro, nem pai, nem filho. Isso é uma coisa individual, uma experiência individual e um mistério tremendo que vai acontecer aqui na terra. Por isso Paulo vai dizer: grande é este mistério. A palavra mistério era muito usada nos dias de Paulo. Ele usa esta palavra cerca de 22 vezes, misterion. Só, meus irmãos, que o mistério na teologia paulina, ele não é uma coisa velada, ou uma coisa escondida, enigmática, né, que está debaixo de sombra. Não, o mistério é algo que envolve o sobrenatural, mas que é revelado. E o mundo vai ter que contemplar esse mistério, porque quando as pessoas desaparecerem aqui da terra, com certeza as notícias, meus irmãos, correrão mundo afora, dizendo que milhares e milhares de pessoas desapareceram. Amém? Esse é o significado do arrebatamento. Será o rapto, o levantamento, a ascensão, a trasladação dos salvos, com corpos transformados, glorificados, quando a trombeta de Deus soar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Eu tinha um pastor nordestino que me batizou, o pastor Geraldo Mendonça. Você lembra dele, né? Lá de Tumbiara, né, pastor Sal? O vizinho dele perguntava: pastor, só a Assembleia de Deus vai para o céu? Ele disse: só a Assembleia de Deus vai para o céu. Mas por quê, pastor? Foi porque a Assembleia do diabo não entra lá, homem, só de Deus. Então, meus irmãos, esta Assembleia vai subir, ou esta congregação vai subir, o povo de Deus vai subir. Amém? Todas as raças, de todos os povos, de todos os lugares, Deus tem a sua igreja, a igreja invisível. Deus sabe onde está ela, e ela vai ser recolhida nos 4 cantos da terra e subirá naquele grande féretro, naquela grande parada, e estará para sempre com o Senhor. Amém? Qual o lugar do arrebatamento relacionado à grande tribulação? Aí depende da sua escola. Isso não vai interferir na salvação. Não é aí um ponto teológico fundamental. Tem gente que é mesmo tribulacionista, tem gente que é pós-tribulacionista. Nós somos pré-tribulacionistas. Tem gente que é amilenista. Depende da sua escola. E quem é amilenista vai ser salvo? Não vai interferir na salvação. Pode interferir na salvação questões da Trindade, né? Questão acerca da cristologia, mas questão da escatologia não. Por exemplo, os presbiterianos são amilenistas. Eles creem que Jesus já está reinando e que a grande tribulação já começou a acontecer desde ali aquele sofrimento nos apresentado na Bíblia, né, das igrejas da Ásia Menor, ali do Apocalipse. Então já é a grande tribulação. O sofrimento da igreja na caminhada já é a grande tribulação. Eles creem assim. Creem assim. Nós não cremos assim. Nós não cremos assim. Os pós-milenistas creem que o arrebatamento acontecerá depois dos 7 anos da grande tribulação. Nós não cremos assim. Nós não acreditamos que a igreja, meus irmãos, vai passar pela grande tribulação. Aliás, os pais da igreja, na sua maioria, não acreditavam na ideia pós-milenista, mas todos os pais da igreja, praticamente todos eles, eram pré-tribulacionistas. E esse teólogo, até trouxe a Bíblia dele, John MacArthur, interessante esse teólogo, ele é calvinista e ele é pré-tribulacionista e dispensacionalista. Irmão, só quem conhece um pouco assim, teologia, para entender o que passa na cabeça desse camarada, né? Que ele é bom, ele é.
Ele é dispensacionalista. Os amilenistas presbiterianos odeiam essa ideia de dispensacionalista. Chega a arrepiar quando ouve essa palavra, né? E ele é pré-tribulacionista. Ele crê igual a gente crê. Ele é um pastor batista, muito conhecido e famoso nos Estados Unidos, um dos maiores biblistas do mundo. Por que a gente não dá para acreditar que a igreja vai passar pela grande tribulação? Porque a ideia do arrebatamento é iminente. É iminente. Jesus vai voltar de forma iminente. Por isso que o texto diz, consolai-vos uns aos outros. Jesus vai voltar. Prepare, porque Jesus vai voltar. Vigie, Jesus vai voltar. Por quê? A ideia da volta de Jesus é algo iminente. A Bíblia não diz, olha, consolem uns aos outros porque a tribulação está chegando. Preparem, porque a grande tribulação está se aproximando. Não, a Bíblia diz, preparem, porque Jesus está voltando. Preparem, porque Jesus está chegando. Então, meus irmãos, todos os textos bíblicos, o tempo é muito curto, nos mostram que essa ideia é a mais correta, a mais plausível, a mais convincente, que a igreja, ela não vai experimentar esse período chamado de grande tribulação. E a igreja também não concorda com a ideia daqueles que são mesotribulacionistas, que acreditam que a igreja vai passar os 3 anos e meio aí, primeiros da grande tribulação na terra, e depois vai subir junto com as 2 testemunhas do Apocalipse. Não. Nós cremos, meus irmãos, que antes da grande tribulação, Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. A Bíblia afirma assim: os salvos não experimentarão esse sofrimento tão grande que vai cair sobre a humanidade. Dias tão terríveis, meus irmãos, que os homens procurarão a morte. Fome, guerra civil, mortandades, pestilências, tudo isso vai tomar conta do mundo quando as 2 bestas forem aí lançadas no governo deste mundo, um na área política, outro na área religiosa, e esse mundo vai virar de ponta cabeça, e nós, os salvos, segundo a Bíblia, estaremos nas bodas do Cordeiro. 7 anos de festa no céu. Você já imaginou? Gente sentado ali junto com os profetas, os patriarcas, os apóstolos, e Jesus junto com a gente, ali na glória. É isso, meus irmãos, que a Bíblia nos apresenta. Portanto, meus irmãos, essa escola não vai interferir na salvação, mas nós, assembleianos, uma boa parte dos batistas, são pré-tribulacionistas, creem que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Bom, outra pergunta: quem participará do arrebatamento? Todos os mortos, salvos por Cristo, serão trazidos pelo Senhor, ressuscitados, e serão arrebatados, e todos os servos fiéis que estiverem vivos, estes serão arrebatados. Primeiro, segundo Paulo aí aos Tessalonicenses, os mortos ressurgirão. Pastor, e aqueles que as onças comeram, eles lá na fazenda, os leões, né? Aqueles que caíram no mar e se decomporam lá dentro do mar e os peixes comeram. Meu irmão, o Deus que fez do pó todos nós seres humanos, teria dificuldade em trazer à vida todos aqueles que morreram e se decomporam? Se ele fez do pó, você e eu, fez o homem, né, ali no jardim, qual a dificuldade que ele teria de trazer de volta todos aqueles que morreram? Não importa a situação, não importa que circunstâncias, ele tem poder para trazer, ele vai fazer isso. Os teólogos dizem que esta, meus irmãos, é a doutrina mais difícil de Paulo. Concordo que ela é mais difícil, mas ela é bíblica. E Paulo fala isso à igreja de Corinto. Olha que Paulo fala isso a um povo influenciado pela cultura grega, especialmente a platônica, que dizia que o corpo não servia para nada e o corpo tinha que ser destruído ou pela ascese, pelo enclausuramento, ou pela prática de muito pecado. Que o corpo não servia para nada, o corpo é apenas o caixão da alma, diziam os platônicos. Paulo, não, no cristianismo não é assim.
o corpo tem o seu valor, o corpo, ele é templo do Espírito Santo, o corpo é para ser entregue no altar do sacrifício ao Senhor, o corpo, ele vai ressurgir no último dia. Quando Paulo fala isso, meus irmãos, os irmãos ali da igreja de Corinto ficaram escandalizados. Como o corpo tem essa importância tão grande? Tem. O corpo tem essa importância tão grande, sim. Foi Deus que fez o corpo. Não confunda corpo com carne, viu? Paulo usa a palavra carne, sarx, no grego, para referir a 3 coisas: grau parentesco, corpo e baixos instintos da natureza. Já falei isso aqui. Natureza pecaminosa. Esses dias eu vi um grande pastor na televisão aí falando: irmão, a carne não presta, você tem que destruir a carne, olhando para o corpo. Meus irmãos, quando Paulo fala sobre carne, ele não está falando sobre corpo. Paulo está falando sobre a natureza caída, os baixos instintos da natureza. Quando ele fala que a carne não herdará o reino dos céus, é a natureza nossa pecaminosa, caída, e não o corpo. O corpo vai ressurgir no último dia, segundo a teologia paulina, e ele vai estar para sempre ali com o Senhor, transformado. Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? Então não confunda corpo com carne, viu? Não confunda corpo com carne. Lá em Romanos, especialmente capítulo 8, Paulo vai falar muito sobre carne, carne, carne. A carne não herdará o reino dos céus, né? Quem faz a vontade da carne não pode agradar a Deus. Carne não é corpo. Paulo está falando ali, viu? Carne é natureza caída, pecaminosa. Essa não vai herdar o reino do céu. Se você olhar para o corpo e dizer: esse corpo você não presta, você está mais para Platão do que para cristão, viu? E o pecado não está no seu corpo, não está nessa massa aqui física, não. O pecado nosso, meu e seu, está na nossa natureza caída. Se o pecado estivesse no corpo, estaria fácil, irmãos. A gente faria como aquele lá que foi um dos pais da igreja, que se automutilou, né? Cortou o próprio membro e achou que ficaria livre do pecado, mas o pecado continuou na mente, o atormentando, porque o pecado não está no membro do seu corpo. Jerônimo, que traduziu a Bíblia do hebraico para o latim, chamado essa tradução de Vulgata, era velho, já velho, cansado, lá no deserto da Palestina, trabalhando, traduzindo a Bíblia. Ele disse assim: eu estou velho, cansado, mas eu não suporto ver os escorpiões se copulando na areia sem ser tentado. Por quê? Porque o pecado não está no seu corpo, o pecado está na sua carne, que é a sua natureza caída, pecaminosa. Eu já ouvi casos aí de crentes se automutilando, achando que ficaria livre do pecado na sua mente. O pecado não é vencido assim. Portanto, esse corpo seu, alma e espírito, como nós cremos na tricotomia, é de suma importância para Deus. E não existe essa ideia de você aí dicotomizar o ser, viu? De você dividir o ser, como faz aí o Altmani nos seus livros, especialmente naquele livro dele lá chamado O Poder Latente da Alma, onde ele divide o ser: aqui é corpo, aqui é espírito, o homem é almático, o homem carnal. Isso é um perigo tremendo, porque na teologia judaico-cristã você não divide o ser, você não dicotomiza o ser. O ser, ele deve ser entregue a Deus de forma íntegra e completa, corpo, alma e espírito. Deus tem compromisso com todo esse ser. Quando você peca, não é só a alma que peca tão somente, mas tudo é envolvido no corpo. A carne te levou a pecar, com a sua força, com o poder que ela tem, com o potencial que ela tem, ela usou o corpo. O corpo foi objeto, mas tudo pecou. A alma, o espírito, o corpo, tudo foi envolvido no pecado. Estou dizendo isso aqui, abrindo parênteses, porque, meus irmãos, a gente ouve de tudo aí. Não é verdade? E até literaturas equivocadas, onde o crente fica falando: eu sou mais almático, não, eu sou mais carnal, como se o crente pudesse ser dividido. Na teologia judaico-cristã não há espaço para isso. Não há espaço para isso. Portanto, meus irmãos, o corpo será arrebatado, conforme a teologia paulina. Ele vai ressurgir no arrebatamento da igreja. A primeira coisa que vai acontecer: os sepulcros serão abertos, será uma festa de defunto no mundo afora aí, né? Vai ser o dia do zumbi, misericórdia, é o dia de Jesus, né, meus irmãos? Um dia zumbificado.
Os mortos ressurgirão, mas nem ficarão aqui, não dá tempo de festa. A festa é lá em cima, né? E subirão. E nós, os que estivermos aqui vivos, fiéis, seremos arrebatados. E aqueles que morreram sem Cristo só vão ressurgir depois do milênio. É o que a Bíblia diz. Só depois do milênio, quando o trono, o grande trono de Deus for estabelecido na terra, o grande dia do Senhor for estabelecido, Jesus vai descer, né? Com o seu trono, aí todos os mortos que morreram sem Cristo, sem salvação, terão que ressurgir, vão ressurgir naquele dia para o grande julgamento, o grande dia do Senhor. Fala grande dia, a gente não sabe se vai ser a viração de 24 horas ou 30, não sabe. Pode ser durar um mês o julgamento. Mas o julgamento, meus irmãos, não vai ter absolvição. É só para as pessoas reconhecerem que Cristo é o Senhor. Amém? Que Ele é o Senhor. Agora no arrebatamento, esta é a ideia, os salvos que morreram e os que estiverem vivos. Bom, outra pergunta: o arrebatamento e revelação significa a mesma coisa? Não. Arrebatamento, meus irmãos, fala de rapto. Jesus vem para buscar a sua igreja no grande sequestro. Revelação, Ele vem montado sobre o cavalo branco, lá em Apocalipse 19. Esse dia teu irmão falou: pastor, eu posso fazer uma tatuagem no corpo? Eu falei: irmão, a Bíblia eu não sei, o irmão que sabe. O irmão perguntou para Jesus que o corpo não é seu, o corpo é de Jesus, né? Você perguntou para Jesus, o dono do corpo, se você pode? Não, porque eu vi lá em Apocalipse que Jesus tem uma tatuagem, na coxa dele vem escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Olha só, irmão, até versículos bíblicos eles encontram para respaldar as ideias, não é verdade? Eu falei: irmão, fica à vontade. Eu achei até engraçado, o irmão achou esse versículo, né? Para dizer que podia fazer tatuagem. Meus irmãos, a Bíblia diz que ele vai vir mesmo, montado sobre aquele cavalo, na sua coxa estará escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele dia vai ser o dia da revelação, porque naquele dia, meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus pisará sobre o Monte das Oliveiras, quando Israel estiver cercado pelo exército vermelho, o exército inimigo, o monte ali, o vale de Jeosafá será fendido ao meio, será a grande batalha, a batalha do Armagedon, e Israel vai ser salvo naquele dia. A mortandade vai ser tão grande naquele dia, que nos diz a Bíblia, que o sangue dará no pescoço dos cavalos. Não vai ter cavalo naquela época, não existe cavalo mais para a guerra, né? Mas cavalo naquela época simbolizava a guerra, ter carro de guerra. Mas correr. Morrer tanta gente que, segundo o profeta Jeremias, durante 9 meses as pessoas ainda vão estar chutando: Senhor, tem mais um cadáver aqui para sepultar. Aquele dia será o dia da revelação, onde os grandes poderosos vão dizer: montes caem sobre nós, rochas caem sobre nós, porque nós não suportamos a glória daquele que está no trono. Porque Jesus vai estabelecer esse trono, o trono antes do milênio, né, para julgar as nações. E vai se cumprir a palavra que ele disse, que ele separará os bodes das ovelhas. As nações boas vão entrar no milênio e vão desfrutar do milênio. As nações más serão destruídas naquele dia. É o que nos diz a Bíblia e é conforme a gente crê. Conforme a gente crê. O fim da grande tribulação. Então, meus irmãos, esse dia será o dia da revelação de Jesus. Ele vai se apresentar. Até hoje o mundo leva tudo à brincadeira, né? Brinca com Jesus, faz filme de Jesus, homossexual, né? Jesus é a pessoa mais odiada do mundo. Desse mundo materialista, desse mundo secularizado, desse mundo incrédulo, cético. Jesus é a pessoa mais odiada do mundo. Mas naquele dia, eles vão ter que se curvar diante dele. Amém, meus irmãos? Naquele dia, Jesus, ele, meus irmãos, não vai vir como aquele cordeiro que veio para tirar o pecado. Naquele dia, ele vem com toda a indumentária de juiz. Apocalipse capítulo 1, vestes largas, seus olhos como chama de fogo, seu rosto como o sol na sua maior força, seu cabelo como lãs brancas, sua voz como voz de cachoeira, voz de um trovão, seus pés como latão reluzentes, feitos na fornalha, para pisar e esmagar. Naquele dia ele vem como grande Senhor da terra. Amém? Como grande Senhor do universo. Será o dia da revelação. E a igreja vai descer com ele.
Você sabia disso? A gente vai descer junto com Jesus naquele dia, segundo a Bíblia. Esse irmãozinho aí que às vezes você acha que naquele dia vai estar junto com Jesus lá, ó, do ladinho de Jesus. Todos nós junto com Ele desceremos para estabelecer aqui o milênio. Bom, esse é assunto para outra revista, né? Não tem mais pergunta não. Bom, segundo tópico, milagres no arrebatamento. A narrativa bíblica registra em detalhes grandes milagres que ocorrerão durante o arrebatamento. Primeiro, o principal deles é a presença divina do Senhor que descerá do céu, mas Ele não vai descer até a terra não. Segundo a Bíblia, vai ficar lá em cima. E os salvos serão convocados, o Espírito Santo vai recolher dos 4 cantos da terra os salvos e subirão. Então o primeiro milagre é a ressurreição. A ressurreição dos mortos será um dos primeiros milagres. Esta é uma doutrina genuinamente bíblica, citada também no Antigo Testamento, no Antigo quanto no Novo Testamento. Quando o Senhor descer do céu na sua segunda vinda, o primeiro fato que ocorrerá será a ressurreição de todos os salvos, conforme já disse aqui aos irmãos. Segundo Paulo, meus irmãos, isso vai acontecer em milésimos de segundos, num piscar de olhos. Já viu uma coisa mais rápida do nosso corpo que é piscar de olhos? Isso é uma coisa impressionante, você não dá nem aí para dimensionar. É algo que acontece assim no momento, essa ressurreição, esse arrebatamento. Outro milagre será a transformação. Esse corpo nosso, corruptível, mortal, será revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. Sabe aquele pecado que sempre fez você cair, que sempre fez você tropeçar? Você luta contra ele, você fala, agora eu não cometo mais esse pecado. Esse pecado não peca mais, daqui eu não cometo mais. Daqui 2, 3 meses você está fazendo ele do mesmo jeito. Aí você não tem como é que eu faço? Naquele dia esse corpo seu será revestido de incorruptibilidade. Aleluia! Você não vai conhecer mais corrupção. Nós teremos o corpo que Jesus tem hoje. O mesmo corpo, glorificado. Você já imaginou? Jesus é o único ser que tem um corpo totalmente único no universo. Você sabia disso, irmão? Por isso que o grande teólogo Louis Berkhoff, francês, vai dizer que Jesus, por amor a nós, abriu mão, essa é a ideia dele, né? Da sua onipresença e se confinou num corpo. Um corpo não pode ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. Claro que Jesus é Deus, Ele é onipresente, sente tudo. Mas Jesus está num corpo, você já imaginou isso? Ele é o único ser no universo que está dentro de um corpo glorificado. Eu imagino quando Ele chegou no céu, né, irmãos? Os anjos tudo esperando Ele. Salmo 24 diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas. Por quê? Porque está vindo o Rei da Glória. Quem é Ele, o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, Ele está vindo. Abri, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque está subindo o Rei da Glória, e os anjos todos enfileirados. Aleluia, aleluia. Talvez um olhando para o outro e dizendo, olha o corpo que ele tem, olha o corpo glorioso que ele recebeu. E Jesus vem subindo com aquele corpo, e Ele está até hoje naquele corpo, o único ser que possui um corpo glorificado. E a Bíblia diz que naquele dia você vai receber o mesmo corpo. As paredes não conteram Jesus, alvenarias não conteram Jesus, as obras alvenarias, não. Isso também não vai conter a gente. Eu ouvi até um teólogo meio doido aí falando que a gente vai viajar nessas galáxias por aí, viu, irmãos? Diz que existe decalhões e decalhões de galáxias, né? A gente vai ficar viajando por elas aí nesse corpo, passeando junto com os anjos e com Jesus, não sei. Tanto mistério, né, irmãos? Tanto mistério que Paulo disse assim, ó, não dá nem para contar tudo para vocês quando eu estive lá. Não dá nem para falar. Tem coisas aí que não dá para comunicar com vocês. Que coisa impressionante Deus tem reservado. Por isso que vale a pena ser crente e ficar firme até a volta de Jesus. Tem um livrinho chamado Visões Além do Véu. Um dia o Dr. Shedd chegou na minha loja,
olhou para ele e falou assim para mim: irmão, já leu esse livro? Eu falei: não, irmão precisa ler. Eu falei: doutor, o que conta esse livro? Esse livro fala de 40 crianças que estavam no orfanato na China, administrado por missionários americanos. E durante uma semana, essas crianças foram todas arrebatadas. Aleluia. Uma por uma. Claro que algumas ali, meus irmãos, no Ouro Maior, em alguns dias, mas 40 foram arrebatadas. E elas trouxeram relatos tão claros, tão explícitos acerca do céu, que o missionário, impressionado, olhava tudo na Bíblia e conferia e dizia: meu Deus, essas crianças não conhecem o Senhor, não sabem o que é Bíblia, não sabem o que é fé cristã, e o Senhor dando a elas essas experiências. E aí ele escreveu aquele livro que você pode comprar, não é muito caro, baratinho, livro infinito, chama Visões Além do Véu, que conta a história de 40 crianças que foram na glória. O céu existe, irmão. O céu é real. E nós estaremos lá com esse corpo incorruptível, preparado por quê? Porque Paulo vai dizer que a carne não é do reino do céu, não vai entrar lá. Mas nós no corpo glorificado estaremos lá, entraremos lá. E num corpo imortal. Nós teremos, meus irmãos, o privilégio de desfrutar da vida de Deus. Tem gente que acha que a eternidade é a vida que dura para sempre. Não. A eternidade que Deus te oferece não é a vida que dura para sempre. Porque vida que dura para sempre, as pessoas terão no inferno também. Lá tem eternidade, não tem? Eternidade que Deus nos promete através da sua palavra, não é a vida que dura para sempre. É a oportunidade de você desfrutar da vida que Deus tem, da vida que Deus possui, do Zoe. Por isso o corpo vai se revestir de imortalidade. Deus é imortal e eterno. Outro milagre, meus irmãos, é a transformação. É a transformação, já falamos, né? O outro é glorificação. Esse corpo, já pensou? Esse corpo seu, esse corpo nosso, cheio de tanta coisa ruim. Tanta coisa ruim, né, irmão? Em todos os sentidos. Tanta coisa ruim. Esse corpo vai ser glorificado. Deus vai glorificar esse corpo. Que coisa impressionante. Aleluia. O Senhor vai glorificar esse corpo meu, esse corpo seu, e nós estaremos com o Senhor. Meus irmãos, aqui tem uns fatos adicionais, acho que o meu tempo já acabou, mas tem tipos aqui que jogam luzes na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja. Por exemplo, Enoque e o seu arrebatamento. Enoque não conheceu a morte, né? Ló e a retirada ali de Sodoma e Gomorra também é um tipo da nossa saída desse mundo para estar para sempre com o Senhor. Elias às margens do Jordão, né? O Senhor Jesus em Jerusalém, Filipe ao sair da água. Tudo isso são símbolos, são tipos, meus irmãos, que representam muito bem o que acontecerá no arrebatamento da igreja. Portanto, meus irmãos, esta é uma das principais doutrinas cristãs. Eu termino contando aos irmãos a história de um livro chamado O Amor de Noruega. Não sei se vocês tiveram oportunidade de conhecer esse livro. Esse livro conta a história de um moço que foi para um país bem distante construir a sua vida. Chegando ali, ele conheceu uma moça, começou a namorá-la. Os dias foram se passando, ele percebeu que não tinha condições de se casar. Nenhuma condição de dar para aquela moça uma vida digna, uma estabilidade financeira. E ele disse para ela o seguinte: olha, ele foi na Noruega que aconteceu isso. Ele falou: eu vou para um país distante e eu volto depois de construir ali uma vida, uma situação financeira definitiva. Eu consegui uma situação financeira definitiva, uma casa, um lar, um bom emprego. Eu volto para te buscar. Nós vamos nos casar. Você pode me aguardar. Você pode esperar. E ela creu na promessa dele. Ele foi embora da Noruega. E os anos foram se passando. E todas as vezes que encostavam naquele cais um navio bacalhoeiro, aquela moça se vestia de noiva,
corria para o cais e subia naquela pedra. E alimentando no seu coração o sonho, ele está chegando. 5 anos se passaram, 10 anos se passaram, o mesmo ritual, o navio estava chegando, mais um navio bacalhaueiro, ela corria para o cais e subia naquela pedra, vestida de noiva, ele está chegando. Nada. 15 anos, ela do mesmo jeito, os pais disseram: minha filha, esse moço já esqueceu de você, ele já casou com outra, ele já tem outra vida, esquece, você está ficando velha, procura outro rapaz. Ele disse: não vou flertar ninguém, eu vou esperá-la até o fim. 20 anos se passaram, mais um navio vindo, ela correu para o cais, ele não estava no navio. 22 anos, meus irmãos, se passaram, mais um navio estava vindo, ela do mesmo jeito correu para o cais vestido de noiva e disse: ele pode estar naquele navio. E de repente, meus irmãos, mesmo através daquela distância, ela viu um lenço balançando no ar. 22 anos. Ela começou a chorar, disse: é ele, é ele, é ele. E o navio foi chegando e ele drapejando aquele lenço no ar, balançando aquele lenço no ar. E ela de longe o reconheceu, ele também. E ele desceu daquele navio. A história termina de um jeito muito linda. Eles se abraçaram, se beijaram, se casaram e foram felizes para sempre. Eu quero terminar esta palavra nesta manhã dizendo para você que Jesus falou à sua noiva: eu vou voltar, eu vou buscar a minha noiva. Por isso, meus irmãos, que não vale a pena flertar com o mundo, e nem o pecado. Nós devemos estar como aquela moça sobre a pedra da esperança, esperando a qualquer momento o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, quando nós estaremos para sempre com o nosso noivo, o nosso Senhor. Que Deus abençoe os irmãos nesta manhã.